Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, eu inicio minha fala no dia de hoje me solidarizando com os centenas de servidores da Prefeitura de Jacareí que estão tendo aí o seu vale-refeição cortado como medida tendo como justificativa medidas de contenção de despesas da Prefeitura. Essa foi a justificativa que o prefeito usou para diminuir a carga horária de 8 para 6 horas e cortar o vale-refeição. Primeiro, tem uma situação bastante ruim aí, que até todas as indicações dos médicos nos fala que nós devemos nos alimentar de 3 em 3 horas. E imagina um servidor que está há anos trabalhando 4 horas e daí sair para almoçar, ficar aí 6 horas sem se alimentar e muitas vezes até mais que isso, porque pode ter o curso até sua casa, enfim. Então, realmente uma questão até de salubridade, a gente pode questionar isso. E também já pontuei aqui a minha discordância, porque quem está sendo penalizado depois do próprio servidor, que sem dúvida é o maior prejudicado com essa medida, na minha opinião, desastrada, é a população que está tendo serviços diminuídos, tempo de serviço diminuído. Hoje, antes de começar a sessão, recebi um telefonema de um funcionário do SIM, parece-me, vou apurar isso agora, o prefeito falou que os serviços de saúde não seriam afetados por essa diminuição, e essa funcionária do SIM falou que o SIM, para quem não sabe, é o serviço de especialidades médicas lá da prefeitura, seria também afetado. Então, o serviço de saúde do SIM, pelo que essa servidora colocou, seria também afetado. Então, discordo dessa medida, penso que os gastos com publicidade, por exemplo, que passam de 2 milhões de reais, poderiam ser um caminho também no corte disso. A diminuição dos cargos comissionados certamente seria uma medida mais adequada. E daí eu queria agora entrar no tema que vai ocupar quase todo o meu tema livre, que é falar sobre as atribuições do vereador. E quem define as atribuições do vereador não é o que o vereador acha ou o que o vereador pensa, porque ninguém pode ser acima da lei. Num Estado democrático de direito, a lei é o maior poder da sociedade. E a Constituição Federal, ela atribui a função de fiscalização do vereador, além a função de votar as leis e participar do processo legislativo. E daí a Constituição Federal, ela também diz que a lei orgânica, que é a Constituição Municipal, entre aspas, deve regulamentar essas atribuições. Eu gostaria de ler para vocês o artigo 28 da lei orgânica do município de Jacareí. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, ou seja, só a Câmara Municipal exerce as atribuições. Inciso 19, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Vou repetir: fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração pública indireta, que seriam as fundações, o SAI, enfim. Mais lá à frente diz que compete ainda à Câmara requisitar informações ao prefeito, na forma do seu regimento interno, que é o pedido de informação. E daí, vereador Fernando, olha só, o inciso 24 diz que a Câmara pode requisitar informações aos secretários municipais sobre assunto relacionado à sua pasta, importando crime de responsabilidade, a recusa dessa informação no prazo de 20 dias ou o fornecimento de informação falsa. E é sobre isso que eu gostaria de colocar. Os pedidos de informações, nós votamos aqui. E hoje, para minha surpresa, eu de fato esperava que esse pedido fosse ser aprovado, um pedido muito bem feito do vereador Rogério Timóteo. Existe uma denúncia, uma suspeita de que um então secretário teria desrespeitado o princípio da impessoalidade na gestão pública e teria participado, direto ou indiretamente, da obra que construiu a avenida que dá acesso a Sherry. Uma obra grande, uma avenida importante. O próprio vereador mostrou que essa obra, em que pese ser recente, já está com afundamento. Ou seja, o que é o afundamento, gente? É falta de fiscalização da prefeitura, no momento que está se colocando as pedras, que é o alicerce da pista, e
conversando com o engenheiro de obras, inclusive é nesse momento que se rouba muita obra pública, porque essas pedras são muito caras e muitas vezes se coloca menor espessura ou numa metragem menor do que está estabelecido na obra, depois tapa com o asfalto, ninguém vê, ninguém vai fazer o buraco para medir de novo e acaba afundando a pista depois. Então, é séria, né? O afundamento da pista está mostrando que houve uma má gestão nessa obra, e daí a gente tem uma outra situação ligando. O secretário de obras já foi funcionário da empresa que ganhou a licitação, a empresa de Guarulhos, que é da onde ele e o ex-secretário Dalton, que era amigo dele, que trouxe ele para cá, para Jacareí, vieram. Então, são muitos indícios, e cabe a essa Câmara, no mínimo, fiscalizar. E daí, como nós não podemos fazer afirmações sem nenhuma prova, foi feito então um pedido de informação, e não consegui entender a justificativa do porquê não se aprovar um pedido desse. Não é, ninguém aqui está querendo que o prefeito fique justificando porque mandou embora, como é que foi dito, todos e qualquer funcionário. Primeiro que não é qualquer funcionário, é o secretário de uma das principais secretarias do município e ligados com fortes indícios. A obra com defeito, a empresa que prestou a obra é de Guarulhos, da cidade onde ele veio, e a informação que nós temos, ele trabalhou lá, e ele é recentemente mandado embora sem ninguém saber o motivo. Por que esconder isso? Então, primeiro, queria registrar aqui a minha surpresa com relação a isso, mas, obviamente, o vereador, e agora que o fato se tornou público, nós da bancada de oposição, temos condição de usar outras ferramentas para chegar até essa informação que nos causa bastante espanto. O indício de desperdício de dinheiro público com a má obra e todos esses fatos se ligando e que merecem ser investigados. Mas daí, qual foi a minha maior surpresa? E daí gostaria que a técnica colocasse aí o primeiro slide. Saber que o prefeito de Jacareí investiu tempo dos nossos procuradores, dos nossos advogados da Câmara, para entrar com uma ação judicial, uma ação direta de inconstitucionalidade, para tentar derrubar uma emenda que fizemos na lei orgânica, obrigando que ele envie para essa casa cópia dos contratos, dos convênios e do relatório das obras. Cidadão, volta aqui por favor. Imagine você, o prefeito ele quer esconder os contratos, os convênios, e não quer prestar conta para a Câmara, que pela lei tem função de, vou ler de novo os verbos aqui, fiscalizar e controlar os seus atos. Vejam só, o prefeito foi na justiça, entrar com uma ação judicial para esconder os contratos, esse é o verbo, esconder os contratos, esconder os convênios e esconder os relatórios de obras que estão sendo realizados e financiados com dinheiro público. O que justifica isso? O que justifica gastar o tempo, as 6 horas do cara da saúde, desse pessoal, tem que cortar. Gastar tempo de funcionário, de advogado, para entrar com uma ação contra a Câmara, para tentar derrubar na justiça e conseguir o direito de esconder contratos, esconder convênios e esconder relatórios de obras. O que justifica isso num Estado democrático de direito? E como alguém pode concordar com isso? Lembrando que esse projeto foi votado 2 vezes para essa Câmara e aprovado pelos 13 vereadores. Os 13 vereadores de todos os partidos foram favoráveis a isso. Então isso mostra a índole e a intenção desse atual governo. Porque, acho que a gente tem até um outro slide aí, pode ir na sequência. Essa é a ação, né? Então estou dizendo, não é achismo, nós já recebemos a cópia disso ontem por e-mail, pode passar a próxima. Então, a dúvida que nos deixa, né? Qual é a intenção de um governo que está tentando esconder os seus atos? E a próxima, o jargão popular. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Qual a justificativa, pode voltar aqui, de um governo de boa fé, que não está fazendo coisa errada, movimentar todos os seus funcionários, buscar a ajuda da justiça para esconder, ter o direito de esconder contratos, esconder convênios e esconder relatórios de obras que, obviamente, ao chegar para os vereadores, seriam disponibilizados publicamente à população. Então é uma ação contraditória, antidemocrática, antirrepublicana,
totalmente contraditória e penso que é um atraso na nossa vida pública municipal, todo esse esforço do prefeito em esconder as informações públicas e o investimento do dinheiro público. Então, registro aqui a minha indignação com essa atitude do prefeito.